Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus e por intercessão de Nossa Senhora, estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre climatério e menopausa. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Rui Alberto Truitz, ele que é médico ginecologista e obstetra, aceitou nosso convite para falar sobre essa realidade. O que é? Quais são os tratamentos? Quando fazer reposição hormonal? Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Mas não é só isso. Teremos o nosso quadro Caravana da Vida e, é claro, um momento de oração onde eu quero rezar com você, por você, pedindo a Deus a sua saúde física e espiritual. A nossa produção preparou uma matéria sobre o assunto. Queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Rui Alberto Truitz sobre esta realidade do climatério e da menopausa. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A menopausa é a última menstruação da mulher, que geralmente ocorre por volta dos 50 anos. Já o climatério é o conjunto de sintomas que surgem antes e depois da menopausa, causados principalmente pelas variações hormonais típicas desse período. Um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, exercícios físicos e lazer podem aliviar os sintomas desse período tão difícil, que todas as mulheres terão que passar. Com a chegada da menopausa é preciso ficar alerta aos problemas associados à diminuição dos hormônios, que podem prejudicar a saúde e a qualidade de vida. No programa Saúde e Fé dessa semana, nós convidamos o ginecologista Rui Truitz. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Rui Alberto Truitz. Ele é ginecologista e obstetra. Aceitou nosso convite para falar sobre climatério e menopausa. Dr. Rui, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo novamente aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. Obrigado, Frei Rinaldo. Eu que agradeço. Estou aqui no Saúde e Fé para esclarecer dúvidas aí que possa haver sobre esse tema, né? Doutor, climatério e menopausa. Estamos falando da saúde da mulher, o senhor é médico, ginecologista, obstetra, enfim. Quando é que se percebe, como é que funciona, digamos assim, até mesmo para a gente conhecer, para o maridão conhecer, para o filho conhecer, porque existem alterações, inclusive biológicas, assim. Como é que funciona o ciclo da mulher, doutor? Exatamente, Frei. Primeiro, a gente precisa dar um conceito sobre o que é climatério e o que é menopausa. Isso é um conceito de nome, mas menopausa é o nome que se dá para a última menstruação da mulher. Então, quando veio a última menstruação, o nome que se dá é menopausa. Climatério é aquele período que vai alguns anos antes da menopausa, em torno de 3 anos antes da menopausa, e alguns anos depois da menopausa, cerca de 3 anos após a menopausa. A mulher brasileira, Frei, geralmente entra na menopausa por volta dos 48, 49, 50 anos de idade. Essa é a maioria das mulheres. A menopausa é conceituada como o período que é o período que cessa a fertilidade, é isso, doutor? Exatamente, porque a mulher nasce com os ovários, né? Nós podemos ver aqui, vamos mostrando aqui. Deixa eu mostrar aqui, doutor. Aqui, isso. Né? A mulher nasce com o útero, as trompas e os ovários, um ovário de cada lado. Entendi. Dentro desses ovários, é um ovário de cada lado, assim, na pelve. Dentro dos ovários, tem folículos. Ela já nasce com esses folículos, com 500 mil folículos, mais ou menos, 800 mil folículos. A partir dos 12 anos de idade, ela vai gastando esses folículos. E os ovários, esse que nós mostramos, é que produzem os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Por volta, como o senhor falou, por volta aí dos 48, 49 anos, ela já não tem mais folículos, ela já perde a fertilidade e já o ovário para de fabricar os hormônios ou diminui muito a fabricação de hormônios. E ela entra no período de climatério, de menopausa, com todas as consequências que nós vamos falar aqui. Entendi. E, doutor, o que acontece, começa a acontecer com o corpo da mulher, assim?
há uma modificação, há uma alteração no seu humor, enfim, começam a aparecer outros tipos de complicações? Como é que é? Eu pergunto isso, doutor, assim, para quem está em casa, porque é importante, assim, quando, por exemplo, a pessoa está na TPM, enfim, o maridão tem que entender que há uma alteração biológica no corpo da mulher e que é preciso o marido entender, o filho entender, porque afinal de contas são os que convivem e a gente tem que respeitar também o corpo do próximo, enfim, nesse caso da mulher. Então o que acontece, doutor, com ela? Há uma alteração também, chegou no período da menopausa, a pessoa já sabe que a partir daquele momento a fertilidade não vai funcionar mais, enfim, mas ela se altera, o humor se altera, enfim, a temperatura interna se altera. Como é que é, doutor? Excelentes as considerações. É exatamente isso. Há uma mudança. Hoje, nós vivemos mais, graças a Deus, e aos avanços da ciência, a qualidade de vida, alimentação, cuidados com a dentição, nós vivemos mais e com mais saúde. Se nós pegarmos há 50 anos atrás, a média de vida era 60 anos de idade. Hoje, vai ser comum nós vermos pessoas chegarem aos 100 anos de idade. A gente já está vendo pessoas aí com 90, 93 anos de idade tendo uma vida plena. Então, hoje, a mulher passa metade da vida, ou mais da metade da vida dela, depois da menopausa. Então, é preciso entender esses sintomas e sinais, essas alterações na pele, ressecamentos na região genital, alterações, muitas vezes, do humor, da disposição. Por quê? Porque os hormônios pararam de ser fabricados. Os hormônios estrogênio e progesterona, ou eles pararam ou diminuíram muito, Entendi. Quase que insignificante. Por isso é que há de se ter uma vida saudável, uma alimentação saudável e também atividade física. Ginástica, caminhada, hidroginástica, natação, pilates, né? Agora, doutor Rui, no sentido assim, chegou o período dessa menopausa. Existe menopausa precoce, porque o senhor falou assim de 49, 48, enfim, que é o básico, é a média. Mas existe uma menopausa precoce, uma mulher, por exemplo, lá com seus 30 anos, ela, chegou na menopausa? Existe isso? Casos assim? Existe, infelizmente existe. Mulheres, muitas vezes com 40, 42 anos de idade, e que a gente dosa, porque o hormônio é fabricado aqui no cérebro, existe um pedacinho que chama hipotálamo, que manda uma mensagem para a glândula hipófise, que fica bem aqui dentro, bem no centro. A glândula hipófise fabrica os hormônios que são enviados para os ovários. Então, é o FSH e o LH, o folículo estimulante e o luteinizante. Manda esses hormônios para os ovários. Os ovários, por sua vez, recebem essa comunicação e produzem estrogênio e progesterona. Quando os ovários param de funcionar, já estão quase não funcionando, eles param de fabricar o estrogênio e a progesterona. Esse estrogênio e progesterona manda uma mensagem para o hipotálamo para parar de fabricar o FSH. Quando o ovário está em falência, o que acontece? Essa mensagem não vai. Então, o hipotálamo fica fabricando FSH. Entendi. O que acontece? O FSH fica elevado. Então, assim, o diagnóstico para a gente ver se a mulher está na menopausa, dosar o FSH. E os outros, o LH, o estrogênio, mas o FSH é o importante. Se está com mais de 20, 30, às vezes está 80, 90, 100 e pouco, pronto, está na menopausa. Então, ela já não está mais fértil, quer dizer, já não está mais... Isso lá nos 48, 49. Isso. E quando acontece bem antes? Exato. O senhor perguntou, eu fugi da pergunta. Não, tranquilo. Acontece, às vezes, infelizmente, a menopausa precoce. E aí... é dificuldade por exemplo, se ela não tem nenhum filho ou se está pretendendo engravidar, vai ter muita dificuldade ou, às vezes, quase que impossível engravidar. Para Deus nada é impossível, mas fica muito difícil ela engravidar quando o FSH está acima de 20. Então, aí é menopausa precoce. Entendi. Acontece. Às vezes, a gente surpreende pacientes que vêm no consultório e que falam, doutor, minha menstruação está desregulada. Ou então ela vem, olha, minha menstruação veio em novembro e não veio mais. Aí você dosa o hormônio
e, para surpresa, ele está acima de 20, às vezes 60, 80, configurando a menopausa precoce. Mas, ok, um caso como esse, uma menopausa precoce, doutor Rui, ou seja, a pessoa está lá com seus 30, ou seja, precocemente, não está naquela faixa etária, fez um tratamento, enfim, aconteceu alguma coisa no seu biológico, que voltou, digamos, voltou a menstruar, voltou a ter uma ativação. Existe isso, doutor? Uma vez menopausa, menopausa para sempre? Infelizmente, uma vez menopausa, menopausa, né? Quer dizer, se houve uma falência dos ovários, que os ovários pararam de fabricar o estrogênio e a progesterona, por algum motivo, os folículos, e esse folículo estimulante, esse hormônio está elevado, infelizmente não tem retorno, né? A gente tem casos na Bíblia, né, que fala Isabel engravidou. Então, assim, como eu digo, para Deus nada é impossível. Inclusive, nos congressos que a gente frequenta no Brasil e fora do Brasil, você fala assim, nunca diga para a paciente, olha, você não pode engravidar. Porque mesmo às vezes que o FSH esteja em 80, 60, pode eventualmente acontecer dela ter uma ovulação e ter uma gestação. O corpo é dinâmico, né? O corpo é dinâmico. Mas, regra geral, claro, a regra geral é essa. Quando o FSH está elevado, acima de 20, está em torno de 40, 60, 80 ou 100, configura a menopausa. Ô, doutor Rui, por exemplo, a mulher está chegando, já está com seus 45 anos, sabe que daqui 2, 3, 4, 5 anos vai entrar no período já, né, de menopausa ou até antes disso. Assim. Existe como que ela pode se preparar para isso? Existe uma preparação, um tratamento, um acompanhamento? Como é que é, doutor? Excelente pergunta. Muitas mulheres, pacientes, vão no consultório e perguntam, doutor, como é que eu previno? Existe prevenção para a menopausa? A prevenção é dieta adequada, manter o peso, alimentação saudável, um prato colorido com verduras, legumes, uma dieta adequada e exercício físico. Quer dizer, ela não vai se prevenir da menopausa, ela vai se prevenir de alguns sintomas provocados pela menopausa, é isso? Exatamente. Os principais sintomas, ondas de calor, fogacho. Porque quando você faz exercícios, quando você faz qualquer tipo de exercício, aquilo que você gostar mais... A tua temperatura? Você faz o sangue circular até as extremidades, aquele vasinho... Então, o sangue circula por todo o organismo. Que é bom. Manter também o índice de massa corpórea, né? Evitar o sobrepeso. Infelizmente, hoje no Brasil, tem muitos casos de sobrepeso. Então, evitar o sobrepeso, ganhar mais massa muscular, musculatura e menos gordura. Então, fazendo isso, ela vai manter os exames, triglicerídeos, colesterol, vão estar normais. E isso vai ser saudável para o período da menopausa. E vai evitar também as ondas de calor, aqueles fogachos, melhoram muito quando você tem uma dieta adequada, mantém o peso e mantém a atividade física. Agora, doutor, essas ondas de calor, esses fogachos, enfim, circunstanciais, enfim, eles acontecem no período dessa transição de uma realidade a outra realidade ou vão acompanhar a mulher até o último respiro, doutor? É muito variável, Frei. Tem mulheres que ficam durante anos tendo esses... O que é o fogacho? O fogacho é o seguinte, como eu falei, os ovários, eles fabricam o hormônio, mas inconstante e em valores assim pequenos, de repente aumenta. Quando ela tem esse aumento de estrogênio no sangue, ela tem vasodilatação, as artérias se dilatam, então ela tem aquela sudorese, aquele suor, aquela onda de calor. Tenho clientes assim, pacientes professoras que falam assim, nossa, é tão desagradável, os alunos reparam, ou às vezes amigos assim, reparam que ela está tendo aquele calor. Isso pode acontecer, inclusive, dentro de uma sala com ar-condicionado, no pleno inverno frio, Exato. Ela tem essa onda de calor? Em qualquer circunstância. Aí ela tira a coberta, o marido reclama porque está frio, aí ela põe a coberta esquenta demais, porque passou a onda de calor. Então, essa onda de calor ela é causada pela vasodilatação das artérias e vasoconstrição. Isso é que causa esse fogacho, sobe aquele calor incômodo e acompanhado de uma sudorese, geralmente uma sudorese gelada, um suor frio. E ela fica, às vezes, ruborizada, fica avermelhada. E é muito incômodo isso. Depois nós vamos falar, né, Frei, sobre o tratamento. Claro. A grande pergunta,
trata ou não trata, faz reposição hormonal ou não faz, nós vamos falar sobre isso, mas esse é um sintoma que pode durar muitos anos ou, às vezes, naquelas mulheres que optam em não fazer reposição, às vezes fica 4, 5 meses e depois eles vão amenizando e param. Ela para de ter essas ondas de calor. Naquelas mulheres que optam em não tomar remédio, em fazer um tratamento mais natural, ou mesmo nenhum tratamento, só apenas com dieta e atividade física. Doutor, nesse período aí, quando começa já os primeiros sintomas da menopausa, o senhor falou assim que a pele começa a ficar ressecada, ou seja, o que ela começa a observar, até mesmo para quem está em casa, identificar essa realidade? Exato, Frei. Olha, a gente tem que pensar dois aspectos, né? Tanto o homem como a mulher, com o passar do tempo, vamos ficando mais jovens, a gente vai ficando mais juventude jovem. Acumulada, doutor. Vamos ficando com juventude acumulada, a nossa pele vai ressecando, tanto do homem como da mulher. Então, na menopausa, tem alguns sinais que misturam pela idade e pela menopausa. Então, o ressecamento da pele, o ressecamento dos órgãos genitais, da parte genital, da vagina e da vulva, o ressecamento da parte genital muitas vezes traz problemas na região, algumas lesões na região, algumas lesões pré-cancerosas, algumas lesões que... O marido tem que entender isso, né? Porque, de repente, a atividade íntima do casal, o marido tem que entender que há esse ressecamento, portanto, há situações de dor. É isso, doutor? Exatamente. Há situações de dor, incômodo, e há também... Mas aí, nesse caso, nós temos um tratamento muito bom. Existe algum tratamento com promestriene, que é o nome científico, não é o nome comercial. O promestriene, a mulher pode usar vaginal 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana durante um bom tempo. Como a gente cuida da nossa pele, claro. Usa um hidratante, ou a mulher usa um esfoliante, um creme, a mesma coisa na vagina. Então, a gente recomenda que use 2, não é um hormônio, o promestriene é uma progesterona fraca que vai agir localmente. Entendi. E vai deixar a vagina mais úmida, menos ressecada, não só para a atividade do casal, sexual do casal, mas também pelos próprios órgãos, o sistema urinário, entendi. A bexiga, a uretra. É importante manter aquela pele da região genital jovem. E, eventualmente, a gente pode entrar também com o hormônio estrogênio no local. Entendi. Pode fazer a aplicação de hormônio estrogênio naquelas que não têm contraindicação. Então, mantendo assim a juventude da região genital, entendi. Do órgão reprodutor. Como eu falei anteriormente, às vezes algumas lesões de vulva nessa época precisam ser tratadas com testosterona, com algum creme local, porque às vezes a região fica esbranquiçada, fica ressecada, às vezes com fissuras, com machucados, etc. E tal, assim. Gente, quantas informações, como vale a pena perguntar, porque a nossa intenção é ajudar você a entender e ter qualidade de vida nessa menopausa, nesse climatério. Você viu que o doutor já antecipou, ele sabe que eu vou perguntar sobre tratamento, ele sabe que eu também vou perguntar sobre reposição hormonal. Então, tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui com o doutor Rui. Enquanto isso, você também vai ligando para o seu vizinho, ligando para a sua vizinha, que o assunto é de interesse coletivo para toda a família, em especial para as mulheres. Esse é o Saúde e Fé, que vai para o intervalo, mas volta já só para você depois desse recadinho. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para a sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil.